Fernando Camelo, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouco sobre o cálculo do tamanho de uma amostra de uma pesquisa científica, né? Selecionar uma amostra de uma população total, né, é uma necessidade para que a pesquisa seja factível, mas ao mesmo tempo também que ela possa ser representativa ao ponto de ter resultados que sejam robustos, significativos, né, e principalmente que possam expressar confiança, né, e a real situação de um tratamento ou de um risco a uma determinada situação, né, que um evento possa acontecer. Então, a amostra vai ser uma fração, mas precisa ser uma fração baseado em alguns princípios estatísticos. A amostra, o cálculo amostral é o primeiro processamento estatístico, mas com base em informações que vão ser usados no método daquela pesquisa, né? E no futuro, né, no método que vem em seguida, mas também baseado em informações pré-existentes, como probabilidades, que a literatura já demonstre, ou que o pesquisador conseguiu obter em pesquisas específicas, né? Então, a gente vai buscar aqui tentar entender um pouco sobre esse cálculo do tamanho da amostra e da sua relevância, né, para as pesquisas científicas. Então, por que calcular o tamanho da amostra? Planejamento de tempo do trabalho, planejamento do espaço necessário, né, que os pesquisadores vão precisar para trabalhar com aquela amostra, planejamento para reunir insumos e instrumentos na quantidade e na qualidade necessária para atender aquela amostra, né? O planejamento financeiro, que tudo isso vai se refletir muito, né, em recursos financeiros, para que o trabalho possa ser concluído, né? E reduzir o viés, né, os riscos de viés, de tendenciosidades, né, aumentando a confiança nos resultados que a pesquisa, né, oferecerá no final. Então, o que se espera, né, evitar com um cálculo amostral corretamente calculado? O erro tipo 1, que é o falso positivo, né? Rejeitar a hipótese nula do tratamento testado não ser igual ao controle. E, na verdade, seria igual, mas o resultado mostrou que não era igual. O testado e o controle não seria igual, mas era igual. Então, um falso positivo. O evento, né, para aquela pesquisa, um evento teria a probabilidade de ocorrer, mas não aconteceria se o cálculo do tamanho da amostra fosse corretamente feito. Isso geralmente acontece quando as amostras são menores do que o necessário. Amostras pequenas tendem a mostrar resultados irreais, diferentes e irreais. Pense você pegar dois dados, lançar esses dados 2 vezes ou 3 vezes. A probabilidade dos números, por exemplo, 1, 2, 3, saírem iguais, o 1 sair na mesma quantidade, muito próximo do 1 do outro dado, 2 muito próximo do 2 do outro dado, 3, e assim sucessivamente. Né? Precisa lançar o dado mais vezes para que você encontre probabilidades, seria um sexto mais ou menos, né, para cada número aparecer. Né? Se você lança o dado pouco demais, você tende a ter números aparecendo em quantidade de vezes diferentes, né? Mas é por conta do pouco número, né, de lançamento de dados. Então, isso afeta o resultado, dando falso positivo. Bom, e o erro tipo 2 é o falso negativo, né? Rejeitando a hipótese nula do tratamento testado ser igual ao controle. E, na verdade, ele era diferente. Né? Na pesquisa observacional, epidemiológica, o evento não acontecerá, né? Não acontecerá, mas haverá a probabilidade de ocorrer. Né? Então, amostras maiores tendem a mostrar semelhanças irreais, né? Semelhanças irreais. Seguindo aqui, considerando o que considerar para calcular o tamanho da amostra, precisamos de algumas variáveis para que a gente monte algumas das equações que vamos mostrar em seguida. O intervalo de confiança que vai ser usado na pesquisa já deve ser pensado no cálculo do tamanho da amostra. Normalmente, o intervalo de confiança é os 100% da confiança, extraindo desses 100% o erro tipo 1, a probabilidade de erro tipo 1. A gente não pode pensar que
tudo vai ser sempre 100% real. Algum nível de erro é aceitável, é tolerável. 5% é o que geralmente acontece nas pesquisas em saúde. Então, 1 ou 100%, menos 5%, 95%, é o que normalmente usamos. E esses 95% vai gerar uma constante do valor Z, que falaremos logo mais. Erro estimado, alfa, são os 5%, é o erro tipo 1. Né? Probabilidade conhecida ou estimada vai ser uma probabilidade baseada em estudos extraídos da literatura, estudos que tenham uma similaridade com o estudo que está sendo feito. Né? Buscar na literatura, encontrar dados de probabilidades ajuda na construção do cálculo do tamanho da amostra. Né? Isso pode ser feito tirando a literatura ou realizando estudo piloto. O estudo piloto serve para isso, nos oferecer dados quando a literatura não é possível nos dar essa informação. Desvio padrão é uma condição estatística, né? Amplitude do valor médio. Variáveis quantitativas, numéricas, né? Tem um valor médio, e o desvio padrão é aquela tolerância para menos e para mais. A amplitude desse desvio padrão vai interferir no tamanho da amostra, quando a gente for calcular tamanhos de amostra para variáveis quantitativas. Então, desvio padrão, o número maior subtraído do número menor. Quanto maior essa amplitude, geralmente maior a amostra. Quanto menor, menor a amostra necessária para uma nova pesquisa baseada nesse dado. O poder estatístico são os 100%, extraindo dele o erro tipo 2. Geralmente, a gente considera 20% do erro tipo 2 de tolerância. Então, seria 80% poder estatístico. Mas pode ser 80%, pode ser 90% também. Para alguns programas de estatística, para que eles possam calcular o tamanho da amostra, é solicitada essa informação. E, geralmente, em pesquisas de saúde, usamos 80%. Bom, para o valor de Z, precisamos aqui enxergar a curva de Gauss. Né? Considerando aqui o intervalo de confiança, que é essa parte mais central da curva, né? Seria o resultado, digamos, que estaria correto, né? Ou aceitável para a pesquisa. Né? Fora isso, são os valores, o erro, né? O erro tipo 1. E aí a gente vê para a esquerda e para a direita 2,5 e 2,5, ou seja, 5% de erro. Né? Considerando 95% de intervalo de confiança e 5% de erro, a gente vai ver o Z com um valor de 1,96. Observem que outros intervalos de confiança têm os seus valores de Z também, que são valores constantes. Basta saber qual intervalo de confiança vai ser usado na pesquisa para que se saiba qual o valor de Z. Bom, o cálculo do tamanho da amostra de uma população conhecida vai considerar aqui, veja, o N, que é o resultado que a gente vai obter. O Z, se for 95%, vai ser de 1,96. O P minúsculo seria a probabilidade do evento acontecer. Né? 1 menos P é justamente o contrário, é a probabilidade do evento não acontecer. Né? 1 menos P. O E minúsculo é o erro. Né? E o N maiúsculo é o número da população, que é conhecida. Se for muito grande, você pode ter um valor aproximado. Se for uma população menor, por exemplo, número de alunos de uma escola, então já precisa de um valor mais preciso. Mas, a gente colocando aqui um exemplo, observe que o P, né, menor, aqui a gente botou 50%, a gente coloca 50%, coloca 0,5%. Né? E o E, 5%, a gente coloca 0,05%. Tá? Não coloca 5%, tá bom? E o valor da população, que no exemplo que estamos aqui dando, 3,5 milhões. Então, a amostra vai ser de 385, porque o valor, se for fracionado, sempre se arredonda para cima. E esse valor deve ser para cada grupo, tá? A não ser que ocorra apenas um grupo, que ele seja controle dele mesmo. Por exemplo, pareado antes e depois, no tratamento, ou comparar o lado direito com o lado esquerdo. Né? São situações que você vai ter apenas um grupo. Mas se for mais de um grupo, cada grupo com esse valor. E assim vai acontecer com todos os outros cálculos do tamanho da amostra. População desconhecida, o N maiúsculo foi retirado, né? Mas segue os mesmos padrões aqui dessas letras, né? Dessas incógnitas.
Então, aqui a gente botou um exemplo de 33% da probabilidade, né? Um exemplo apenas, 340 o N, a amostra. Aqui é a equação de Slovin, que, veja, a população, nesse caso, é conhecida, mas o comportamento, a probabilidade do evento acontecer, não. Aí o P minúsculo não está nessa equação, né? Pegando aqueles mesmos 3,5 milhões, veja que o N sobe um pouquinho, sobe para 400, já que a probabilidade não é conhecida, a tendência é o N crescer. Um cálculo amostral com uma variável qualitativa, né? Qualitativa, ou seja, variável categórica, tem, não tem, sobreviveu, não sobreviveu, pouco, muito, né? Nenhum, por exemplo. Então, nessas circunstâncias, veja que a gente não vai usar aqui o desvio padrão, não vai. Usa a probabilidade do evento acontecer e de não acontecer, usa o Z, usa o E, né? E considerando essas mesmas incógnitas, chegamos aqui, né? Pegando o exemplo da probabilidade de 90%, um exemplo, né? A ter uma amostra de 70%. Né? Então, é apenas um exemplo. Aqui, numa variável quantitativa, ou seja, uma variável, uma cálculo amostral que tem uma variável de quantidade, ou seja, numérica, contínua, aí a gente vai considerar um intervalo de confiança. No exemplo primeiro aqui, a gente seguiu com um intervalo de confiança de 0,75 a 0,85. Veja, primeiro eu coloco o maior, depois o menor, mas é de 0,75 a 0,85, ou seja, uma amplitude de 0,1. Com essa amplitude, eu vou ter uma necessidade de 15, uma amostra de 15. Se eu aumento essa amplitude, mantendo todas as outras condições iguais, aumento para 0,3, veja que cresceu o N para 133. Bom, um cálculo amostral para estudos de estereologia, a gente usa aqui uma sigla. Esse P maiúsculo é o P de significância, tá? 0,5 é um número constante, é a probabilidade de ter ou não ter, de uma estrutura aparecer ou não aparecer, 50% para cada. E o exponencial aqui é o N, é a quantidade. Então, a gente vai no ensaio-erro, né? Se a gente coloca o N aqui, 4, né? Veja que o P é maior do que 0,05. A gente geralmente trabalha com um P de 0,05 ou menos. Então, se a gente coloca o N de 5, a gente encontra aqui o valor menor do que 0,05. Por isso que cada grupo de um estudo de estereologia geralmente usa 5. Pode usar 6, porque o 6 aqui vai dar um número menor também. Sim, mas só vale o uso de mais, geralmente são animais, né? O comitê de ética geralmente não permite um número alto de animais, só justifica se houver uma probabilidade de perdas, né? Um risco realmente de perdas. Mas também perde-se em eficiência, usar uma amostra maior, mais tempo, mais gastos, para ter, em tese, o mesmo resultado, né? Considerando os padrões e as características dos estudos com estereologia. Bom, que se o tamanho da amostra for menor, o que acontece? Falso aumento da probabilidade de não ocorrerem resultados significantes. Ou seja, há uma tendência, não quer dizer que não possa acontecer resultado significante, mas há uma tendência do valor de P ser maior do que 0,05. E o problema não necessariamente ser o estudo, a pesquisa, o método, o tamanho da amostra pode ser o problema. E se o tamanho da amostra for maior, bom, aí vai um falso aumento da probabilidade de ocorrerem resultados significantes, sem eles serem realmente significantes. Teve tanta amostra que forçou um resultado significante. Isso acontece quando não se calcula e se justifica um N gigantesco, né? Já vi estudos desse jeito, né? E o resultado não é confiante. Não pode até ser significante, mas você extrapolou, você superestimou a amostra. E isso leva a esse tipo de situação. Portanto, quando forem ler um artigo científico, observem no método. Se for revelado com clareza, mostrando todos os dados, a realização do cálculo amostral, baseado nos dados contextualizados aos objetivos da pesquisa ou da pergunta da pesquisa. Ok? Gente, muito obrigado, espero ter ajudado com esse assunto também e bota um like lá para ajudar a gente. Valeu, um abraço.